Bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Rodolfo na área. Agora a gente está falando de pesquisa em educação física. Se eu te conheço bem, deve estar vendo esse vídeo no dia da prova. O quadro que eu batizei aqui para falar para vocês é o que é para fazer mesmo. A gente sabe que a gente tem algumas entregas para fazer e uma das entregas importantes nesse bimestre é a introdução de vocês. Então, peço para vocês um pouco de atenção. Vou falar do primeiro dia de aula até a entrega final, tá? Vou dar pistas ali, enfim, que vai servir de apoio para quem voou um pouco na aula ou precisou faltar, enfim, para você ter esse suporte, beleza? Então, bora lá. Primeiro, nada começa se você não tiver um tema, né? Então, é importante que você tenha um tema, mas também nada acontece se dentro desse tema você não pensar num problema. Então, não há pesquisa sem pergunta. As perguntas movem o mundo, isso é uma verdade científica, né? Então, pensa o seguinte, dentro do teu tema, qual é o teu problema com isso? Então, a sua pesquisa ela precisa responder uma pergunta. Então, você precisa definir qual que é a sua pergunta. A partir dessa pergunta, a gente vai definir a coisa talvez mais importante da sua pesquisa, que é o objetivo geral. Seu objetivo geral ele tem que estar unha e carne com o seu problema. E a característica dos objetivos, na verdade, do objetivo geral e dos objetivos específicos, é que ele tem que começar com um verbo. Então, sempre vai ser, o objetivo deste estudo é investigar, comparar, aprofundar o conhecimento sobre alguma coisa, enfim. Ele precisa começar com um verbo e esse verbo precisa ser escolhido de maneira bem cara, bem demorada, beleza? Então, cuidado na hora de escolher. O objetivo geral ele tem que ser o mais abrangente possível e tem que estar intimamente ligado com o seu problema. Além do objetivo geral, você também precisa definir quais são os objetivos específicos do seu trabalho. Eles são o quê? Eles são a escada que vai dar no objetivo geral. Então, por exemplo, se o seu objetivo geral é investigar sobre alguma coisa, seu objetivo específico é, por exemplo, definir a estratégia de busca ou levantar dados da base, levantar as publicações de uma base de dados específica. Então, é interessante, é importante que você pense em passos para se dar para chegar no objetivo geral. E a gente costuma dizer que de 2, 3 até 5 objetivos específicos vai ser bem adequado você usar no seu trabalho, tá? Então, você tem um tema, você tem um problema, você tem um objetivo geral, objetivos específicos, beleza. Você já está com boa parte da sua pesquisa na mão, agora é hora de ir para a introdução. A introdução, ela precisa acontecer no formato de funil. O que é esse formato de funil? Você começa a sua introdução, os primeiros parágrafos, eles têm que dar conta do grande cenário do tema que você está pesquisando. Então, talvez no primeiro parágrafo seja interessante você trazer a epidemiologia daquela coisa, ou qual é a prevalência da ocorrência daquilo ali em um grande cenário, até você conseguir chegar no seu público específico. Então, você fala do grande cenário primeiro, até chegar no específico. Depois que você chega no específico, o objetivo é que você apresente a lacuna da pesquisa, o seu problema. Lembra que eu falei? É a pergunta que move o mundo. Então, no final da sua introdução, ali na reta final, antes de você entregar o seu objetivo, você precisa entregar a lacuna da pesquisa. Qual é o problema, qual é a pergunta que você vai resolver. E logo na sequência você apresenta o seu objetivo. E aí, para falar sobre a missão da introdução, depois que você elaborar a sua introdução, você tem que olhar para ela e perceber o seguinte: ela contextualiza o seu tema, ela contextualiza o seu problema. Quem não é da área consegue entender por que aquilo ali é importante, consegue entender talvez a gravidade de não se saber o que não se sabe sobre aquilo que você está levantando. Se você conseguiu entregar isso na sua introdução, perfeito. A parte de contextualizar, check. Ela apresenta a lacuna. Na sua introdução, tem algum momento ali que você coloca dúvida, joga a dúvida no ar, que a ciência ainda não reconheceu ou não entende como consenso científico? Se a sua introdução entrega essa lacuna, check, beleza. E, finalmente, no final da sua introdução, apresenta o objetivo da pesquisa?
Sendo assim, geralmente a gente começa a frase assim, né? Sendo assim, o objetivo deste artigo é, e coloca lá o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos. Então, estrutura da introdução na cabeça. Bora pensar na estrutura de cada parágrafo. O que eu vou falar agora não é uma coisa para você ter como regra fundamental que você não pode mudar, uma coisa amarrada, não é isso. Mas é uma estrutura de escrita que ela é usada em grande escala e ela facilita a leitura. Ela deixa a leitura um pouco mais fluida. Então, quem lê o seu artigo, se ele estiver bem escrito, vai gostar mais de ler o seu artigo, você vai entregar melhor o que você precisa entregar. Então, pensa o seguinte, ó. Você vai pensar em 4 letras. T, S, A, C. A letra T é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Ele é o tema daquele parágrafo. Ele não necessariamente é o seu tema de pesquisa, mas ele é o tema daquele parágrafo. Pode ser que na sua pesquisa você tenha 2, 3 grandes temas e você vai precisar conectá-los de alguma maneira. Você não consegue logo no primeiro parágrafo conectar os 3. Então, talvez no primeiro parágrafo, para você dar um grande cenário, você precise começar com um deles, certo? Então, você vai usar a primeira frase desse parágrafo para escrever sobre o tema daquele parágrafo. Pode ser uma frase curta, pode ser uma frase genérica, e tudo bem se ela for uma afirmação contundente, porque logo na sequência, o que você vai fazer? Letra S, sustentação. Você vai pegar na literatura científica artigos que corroboram aquela frase. Então você não vai escrever uma frase sem sustentar depois. Então você escreve essa frase, esse tópico frasal, e na sequência você escreve uma sustentação. Obrigatoriamente, a sustentação precisa trazer referência bibliográfica. A gente fala que boa referência bibliográfica geralmente é uma referência que é um artigo científico, um livro, algo que já é consagrado. Diferente de, talvez, sites de informação, sites de notícia, ou muito menos, talvez, blog ou páginas de redes sociais, a não ser que esse seja o objeto da pesquisa. Fora isso, a gente vai sempre alertar para que vocês busquem artigos científicos, de fato, em boas bases de dados. Então, sustentou, obrigatoriamente coloca as referências bibliográficas dessa sustentação, e é bom que se tenha ali alguns números, alguma prevalência, alguns percentuais, enfim, isso vai dar robustez para o teu parágrafo, tá? Na sequência, você vai fazer o A, lembra? Tópico frasal, sustentação, agora é a hora de argumentar. Você vai, aqui na argumentação, você vai desenvolver melhor sobre o que você acabou de sustentar. Provavelmente você vai associar uma outra questão dentro daquele grande tema, que vai fazer ou vai facilitar a conexão com o próximo parágrafo. Então, na argumentação, você tem certa liberdade para escrever, é claro, sempre associado à sustentação acima e provocando para um novo tópico frasal ou um novo assunto. Se você fizer alguma afirmação contundente na argumentação, é importante que você traga a fonte bibliográfica para sustentar aquilo, a não ser que você traga essa sustentação no próximo parágrafo. E aí, a gente fecha com a conclusão. A conclusão, geralmente, ela vai aparecer no fechamento total daquela ideia, não necessariamente em todo o parágrafo. Pode ser que no primeiro parágrafo você só use o tópico frasal, a sustentação e a argumentação. E aí, no parágrafo seguinte, você continue fazendo o tópico, sustentação e argumentação, e só lá no final você chegue com a conclusão. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente fechar, e essa aula acaba por agora. Vamos lá. Tópico frasal, olha só que interessante. A atividade física é fundamental para a saúde dos idosos, ajudando a manter a capacidade funcional e prevenir doenças crônicas. Bom, quem falou isso? Você não pode deixar essa frase solta sem sustentar. Então, na frase seguinte, dentro do mesmo parágrafo, olha só. Segundo o American College of Sports Medicine, trouxe o Colégio Americano de Medicina do Esporte, exercícios regulares reduzem o risco de sarcopenia, hipertensão e diabetes. Pronto, você trouxe uma sustentação e veio afirmando quais são as doenças associadas que a atividade física protege. A argumentação. Novo tópico, olha só. Além disso, melhoram a saúde mental, porque na sustentação você trouxe sarcopenia, hipertensão e diabetes, questões metabólicas. E aí na argumentação você traz melhoram a saúde mental e a socialização,
promovendo maior autonomia e bem-estar na terceira idade. Talvez essa frase solta aqui necessite de alguma sustentação, mas repara como no início você coloca a questão mais metabólica e na argumentação você, além da metabólica, inclui um novo tópico. E aí você pode dar sequência no parágrafo seguinte, se aprofundando um pouco mais sobre a questão da saúde mental e da socialização, entende? E assim você vai desenvolvendo os seus parágrafos até chegar na lacuna e no objetivo no final. Eu aconselho vocês a fazerem aproximadamente 3, 4, no máximo 5 parágrafos na sua introdução. Não estenda muito mais que isso. Tente fazer uma introdução enxuta, concisa, sempre pensando nisso. A ideia, pelo amor de Deus, a ideia é não encher linguiça. Então não gaste palavras aleatoriamente, ok? Seja direto ao ponto, seja direto ao assunto. Venha com uma estrutura do seu parágrafo bem adequada e assim eu tenho certeza você vai ter uma introdução rica, densa e robusta que vai entregar, que vai ajudar a resolver ou vai ajudar a contextualizar a sua pesquisa e vai ser um bom suporte para a sua metodologia e seu resultado final. Legal? Grande abraço e boa sorte para vocês. Valeu!